Hoje estamos naquele projeto Na Trilha do Evangelho, parte 3. Vamos falar dos versículos de Marcos, a partir do 14, ainda do primeiro capítulo, do versículo 14 até o 20. Então, o versículo 14, ele vai começar nos dizendo: E depois que João foi entregue à prisão. É muito importante que a gente entenda que a Bíblia fala de diversos Herodes. Quem mandou João para a prisão? Foi o mesmo Herodes que mandou matar os meninos após receber a visita dos magos do Oriente? Não. Para tentar explicar isso, eu vou mostrar para vocês esse gráfico. Nós temos o Herodes o Grande, que foi aquele, quando os magos foram até Belém, foi ele que recebeu e depois deu a ordem para matar as crianças. Esse Herodes o Grande, ele fez muitas obras, ele era considerado um homem muito à frente da sua época. Ele tinha um raciocínio político, e também como arquiteto, engenheiro, muito forte. Só que ele era de uma maldade muito grande, o homem era maligno mesmo. Ele se casou com 10 esposas. Uma delas, chamada Mariane, que era filha de um sacerdote, ele mandou matar. Dos seus filhos, ele mandou matar vários. E aí, conforme ele morreu, ele deixou o legado político, não é que ele deixou o reino, porque ele não era considerado rei, ele era chamado rei, mas na verdade ele não exercia um reinado, porque ele havia se aliado aos romanos, e ele nem era um judeu legítimo, ele era filho de idumeus. Os judeus odiavam Herodes o Grande. Mas ele, enconchado com os romanos, ele tinha essa proeminência. E era muito malvado, como já disse. Esse Herodes o Grande teve diversos filhos. E quando ele morreu, ele deixou a herança política dele para governarem os territórios, que antes eram dominados só por ele deixou isso para 3 dos seus filhos. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe II e Herodes Filipe I. Nós estamos falando da prisão de João. Então, quem mandou o João para a prisão foi esse Herodes Antipas. Por quê? Porque esse Herodes Antipas, meio-irmão do Herodes Filipe I, um dia foi até Roma, na casa do seu meio-irmão, e foi jantar com ele. Esse Filipe I aqui era casado com Herodias. E o Herodes Antipas se engraçou com a Herodias e convenceu essa mulher a largar o seu meio-irmão e se casar com ele. E ela topou. Mas, coincidentemente, essa Herodias era filha de um outro filho do Herodes o Grande. Então, ela era neta do Herodes o Grande. Eles se casavam tudo em família. Flávio Joséfo vai dizer nos seus livros que essa Herodias com o Filipe, eles tiveram uma filha chamada Salomé. E um dia era aniversário do Herodes Antipas, já estava casado com a Herodias, e a Salomé dançou no dia do aniversário, causando um grande alvoroço no Herodes Antipas, de modo que ele promete para ela até metade do reino. Ela chega para a mãe e fala: e agora? O que é que eu vou pedir? Ele gostou da minha dança. Então, a Herodias, que estava com raiva de João Batista, porque João Batista criticava o casamento dela com o Antipas, ela pega e fala: pede a cabeça do João Batista.
E esse Herodes Antipas, ele vai ficar um pouco confuso, porque ele vai achar que Jesus, lá na frente, né, depois dele matar João Batista, cortando a cabeça dele e entregando para Salomé num prato a cabeça do João Batista, mais para frente, quando ele começa a ouvir da fama de Jesus, ele vai pensar numa confusão danada, né? Ele vai falar, nossa, esse Jesus deve ser João Batista que voltou para me atormentar. E isso era uma coisa completamente sem cabimento, até para aqueles que acreditavam em alguma forma, alguma possibilidade de isso acontecer. A Bíblia não nos fala nada de reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. Mas o Antipas chegou a pensar que João Batista estava reencarnando em Jesus. Um absurdo, porque eles tinham 6 meses de diferença na idade. Aliás, uma outra semelhança entre João Batista e Jesus é que os ministérios de ambos duraram cerca de 3 anos e meio. E o versículo continua: veio Jesus para a Galileia. Veio nos diz que quando Marcos estava escrevendo essa parte, ele também estava na Galileia, porque aí ele fala veio, levando em conta o mesmo lugar onde ele estava, pregando o evangelho do reino de Deus. Isso é muito interessante porque nas cartas de Paulo nós vamos ouvir muito Paulo falando do evangelho da graça. Agora, evangelho do reino de Deus era uma proposta do Senhor Jesus que veio para os seus, veio para os judeus primeiramente, e os judeus aguardavam o Messias que iria trazer o reino de Deus aqui na terra. Se os judeus tivessem acreditado em Jesus e tivessem feito como Jesus havia dito, eles teriam recebido o reino, o evangelho do reino, mas eles não aceitaram. Então, esse evangelho do reino foi postergado. Isso ainda vai acontecer, porque a palavra de Deus sempre se cumpre, mas com essa recusa do povo judeu para o reino anunciado por Jesus Cristo, instaura-se a era da igreja. Isso é uma coisa linda de se falar. O versículo 15 nos diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por que Jesus está falando que o tempo está cumprido? Existe um versículo em Gálatas que fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, e isso é totalmente certo, porque o idioma grego havia se estendido por todo aquele domínio. Embora o Império Romano estivesse dominando, a língua que era mais falada naquele momento era o grego. E isso facilitou a propagação do evangelho e a comunicação das boas novas pela igreja primitiva. Também havia as estradas que foram construídas por Roma. Essas estradas facilitaram o acesso dos cristãos primitivos que, por sofrerem grande perseguição, abandonaram a cidade de Jerusalém e tinham essa capacidade de locomoção através das estradas. Então, o tempo está cumprido, tem a ver com isso e tem a ver também com a parte da profecia de Daniel, porque lá em Daniel 9, 24, o anjo Gabriel vai falar para Daniel. 70 semanas estão decretadas por Deus, né? Para o seu povo, para os judeus e a sua santa cidade, que nesse caso é Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo.
Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Então, essa profecia, se você estivesse lá naquela época e tivesse acompanhado desde quando saiu o decreto para que fosse reconstruída a cidade como um todo, a autonomia jurídica de Jerusalém, haveria de se contar 7 semanas, 49 anos, e depois dessa reconstrução, mais 62 semanas, que viria o Messias, o ungido, o líder, e após essas 69, 7 mais 62 semanas, o ungido seria morto e o tempo estaria contado dessa forma. Então, Jesus, quando veio, ele estava anunciando: o reino de Deus é chegado a vocês. Lembrem-se da profecia de Daniel. Se eles tivessem feito isso, eles teriam visto exatamente essa cronologia para provar que o tempo estava sendo cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra de Jesus continua atualíssima até hoje. Ainda hoje, a mensagem de arrependimento e fé continuam inabaláveis. Para entrar no reino de Deus, você precisa se arrepender com sinceridade e crer no Senhor Jesus e no Evangelho. Versículo 16. E andando junto ao mar da Galileia. Na verdade, Marcos está falando mar, mas é um lago, é água doce e tem muitos peixes. O tamanho é 22,5 km de comprimento por 10 km de largura. Também é chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. E no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 34, 11, ele é chamado de Mar de Quinerete, porque essa palavra em hebraico é a palavra que se refere à harpa, pelo formato que ele tinha. Então, esse mar tem vários nomes. Ainda no versículo 16, viu Simão e André, seu irmão. Então, Jesus está passando e vê 2 pessoas comuns que já eram conhecidas de Jesus, porque quando Jesus se dirigiu a Jerusalém por conta da festa da Páscoa, ele ficou conhecendo o Pedro, o André, o João e o Tiago em outra ocasião, por ocasião do seu batismo, que também eles estavam lá. O Pedro e o André, eles eram naturais da cidade de Betsaida, mas estavam morando na cidade de Cafarnaum. O Pedro, tem gente que fala, o Pedro foi o primeiro papa e não era casado. Isso não é verdade. Se você for em 1 aos Coríntios 9:5, o apóstolo Paulo vai perguntar sobre a legitimidade deles andarem com uma pessoa, uma esposa ou uma acompanhante feminina. E aí Paulo fala, assim como vários apóstolos fazem, inclusive Cefas. Então, o Pedro, também chamado de Cefas, muito provavelmente, quando fazia suas viagens missionárias, ele levava a sua esposa. E também um pouquinho mais à frente nós vamos ver que ele tinha sogra. O Pedro é chamado por vários nomes. Ele provavelmente tinha o nome de Simeão, um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos. E Simão é a forma grega de Simeão.
Jesus Cristo também o chamou de Cefas, que quer dizer rocha. E aqui em Marcos ele aparece até o capítulo 3, citado como Simão. A partir do 3, Marcos começa a chamá-lo de Pedro. Esse Pedro, ele devia ser muito importante, embora fosse um homem comum, um pescador, uma pessoa sem muito estudo, mas ele ganhou muita importância. Quando nós vamos ler em qualquer dos evangelhos a citação do nome dos 12 apóstolos, o nome de Pedro sempre é o primeiro. E Pedro também recebeu uma visita especial a sós com Jesus, após Jesus haver ressuscitado. Era irmão de André. André, ele não é tão falado na Bíblia, mas ele foi muito importante em vários eventos muito profundos. André estava presente. E André gostava muito das profecias do final dos tempos. Tanto que lá em Marcos 13, ele é que vai estar entre os 4 que querem saber mais sobre tudo o que aconteceria no final dos tempos. Outra coisa que distingue muito André é que André apresentou o Senhor Jesus a Pedro. Olha, ainda que eu não tenha um ministério tão amplo quanto o de Pedro, se eu apresentar Jesus para alguém e esse alguém tiver a proeminência, a magnitude do ministério de um Pedro, gente, que coisa maravilhosa seria essa. Então, eu posso não ter a grandeza do ministério de um dos apóstolos, mas se eu pregar para alguém que venha a ter essa grandeza, isso é maravilhoso. E André, de acordo com informações extrabíblicas, de acordo com a tradição cristã, ele fundou a igreja russa. E ele foi crucificado em um tipo de cruz chamada decussata, crux decussata, que é uma cruz em forma de X, que também ficou conhecida como Cruz de Santo André. E o versículo 16 continua, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Sim, pescador era uma das coisas mais comuns, como se fossem agricultores. O versículo 17, e Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Esse convite ainda vale para nós. Ainda que eu não tenha a profissão de pescadora, eu posso me especializar pelo chamado, não é carreira, mas é chamado de Jesus para ser pescadora de homens e mulheres. Esse convite, portanto, continua valendo. O versículo 18 vai trazer aquela palavra que Marcos tanto gosta, logo. E logo, deixando as suas redes, o seguiram. Esse versículo nos faz pensar dentro do verbo deixar. Sempre que há um chamado para a nossa vida, existe alguma coisa a ser deixada. Porque quando o evangelho chega até nós e Jesus nos convida a segui-lo, alguma coisa dentro da nossa vida de pecado, vida que não conhecia o Senhor Jesus, terá de ser deixada, sempre. O versículo 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Aquele não deveria ter sido um dia tão fácil para esses 2 irmãos e seu pai, porque eles estavam consertando as redes. E a gente tem que prestar atenção que existem 2 apóstolos chamados Tiago. Um é chamado Tiago, filho de Alfeu, e esse Tiago, ele é filho de Zebedeu. Provavelmente esse Tiago, de acordo com Marcos 15, ele era de baixa estatura, porque Marcos vai se referir a ele como o menor. O outro devia ser maior e esse um pouco menor. E provavelmente
Esse Tiago devia ser mais velho do que João, porque ele é sempre referido antes do irmão. Também era pescador e ele foi um dos mais próximos de Jesus Cristo. Sempre que a gente ouve falar de Pedro, Tiago e João, as grandes circunstâncias de profundidade, os três estavam envolvidos. Jesus, certa vez, deu a ele e ao irmão João um apelido, que era Filhos do Trovão, porque eles eram impetuosos. Em certa ocasião, os samaritanos não receberam Jesus numa de suas vilas, e eles dois chegam para Jesus e falam: Mestre, o senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mate a todos eles? A mesma oração que Elias fez, Jesus falou: não façam isso. Esse Tiago, ele teve uma posição muito privilegiada. Porém, ele foi o primeiro mártir da igreja dos apóstolos, primeiro mártir dos apóstolos a morrer, porque o primeiro mártir entre as pessoas parece que foi o Estevão. E ele morreu à espada. Ele não era o líder da igreja, muito mencionado no livro de Atos. Aí o Tiago mencionado é o meio-irmão do Senhor Jesus. Já o João foi o que morreu mais velhinho, morreu com muitos anos, era também chamado discípulo amado. A tradição cristã costuma dizer que Tiago e João eram primos de Jesus, porque a mãe dos dois, Salomé, casada com Zebedeu, era irmã da mãe de Jesus, a Maria. O João, ele era seguidor de João o Batista, vocês estão lembrados. O João recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus quando Jesus estava na cruz. E o João ganhou muita notoriedade na igreja, tanto é que a gente vai ouvir falar muito no seu nome. Pelo menos 5 livros são atribuídos a João, esse filho de Zebedeu. O Evangelho de João, as 3 cartas e o livro de Apocalipse, que foi escrito na velhice quando estava exilado na ilha de Patmos. E o versículo 20 de novo vai falar: e logo os chamou a Pedro e a Tiago e a João. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Nesse caso, eles tiveram que deixar não só a profissão, mas também o pai. E Jesus Cristo não chamou o pai deles. O chamado era para os seus 2 filhos. Mas, de certo, Zebedeu abençoou os 2 filhos e concordou. Eles eram de uma família considerada muito rica e também uma família que tinha um relacionamento com o sacerdócio. Era uma família sacerdotal, embora não exercessem o sacerdócio, porque eles estavam exercendo uma profissão secular de pescadores. Por hoje ficamos por aqui. Não percam o próximo episódio. Deus abençoe.